combinações de cores com uma das cores julgadas mais difíceis de combinar, a cor marrom. Oi, mulher, eu sou Eduardo Scarparo, modelo fotográfico e mentora de lojistas e modelos. E sim, a cor marrom é tida por muitas mulheres como uma das cores mais difíceis de combinar. E atualmente ela tá muito em alta, então eu achei justo trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra ensinar vocês a usar essa cor marrom nos seus looks. Ah, e lembrando, tá? Esse vídeo aqui não é só pra misturar a cor marrom com outras cores mais neutras. Eu vou trazer inspirações de looks coloridos também, se você é de um estilo ali um pouco mais criativo. Antes da gente ir, então, definitivamente para os looks mais coloridos, vamos começar pelo básico, tá? Um básico bem feito, ele sempre funciona. O marrom é um tom mais terroso, um tom mais quente, então ele acaba combinando muito bem com os tons de preto, né? Apesar do preto ele não ser um tom quente, mas o marrom e preto fica muito elegante, fica chique. Marrom e branco, marrom e um off ali também fica muito chique. Eu até acho que o marrom e o branco fica ainda mais chique do que com o preto, né? Fica aquele ar de mulher rica, de mulher com milhões na conta. Acho lindo. E, inclusive, você também pode usar a cor marrom, tom sobre tom. Você já ouviu falar desse termo? O tom sobre tom nada mais é do que você colocar uma cor, usar, né, em um look a mesma cor, só que em diferentes nuances. Deu pra entender? Então, por exemplo, em um mesmo look você coloca ali um tom de blazer caramelo, mas você coloca também um tom de parte de baixo ali, que é um tom de nude, um pouquinho mais claro. Não é exatamente o mesmo tom, mas é um tom de marrom. Então fica essa proposta tom sobre tom. E a mesma coisa funciona com tons de marrom mais escuros. É óbvio que a gente tem dentro da cartela do marrom, tons de marrom que são mais frios e tons de marrom que são mais quentes. Eu vou até deixar aqui o exemplo para vocês verem a diferença de um para outro, né? Obviamente, aquele que é mais quente tem a adição do pigmento laranja e aquele que é mais frio, ele tem a adição do pigmento azul. Então dá pra gente ver muito bem, né, como que cada um funciona. Então isso serve também, se você já fez seu teste de imagem, acho que é assim que fala, fez a sua colorimetria, sabe se você é da paleta quente ou da paleta fria, isso vai te ajudar também a escolher o tom de marrom que é mais indicado para você. Além dessas combinações óbvias que a gente tem aí, vamos começar agora a dar uma ousada, tá? O marrom combina muito bem com a cor do momento, que é o Red Cherry, que é a cor de vermelho, gente. Marrom e vermelho fica uma proposta criativa. Esse tom, inclusive, ele é até bem ousado, né? Mas fica muito bonito, fica criativo. E você pode facilmente usar nos seus looks do dia a dia. Apesar de ficar uma proposta mais criativa, fica aquele criativo elegante, sabe? Não é aquela coisa tão chamativa. E uma dica que funciona muito bem quando você quer combinar o tom de marrom é, por exemplo, se você pega um tom de marrom que é mais escuro, mais forte, tipo um tom de chocolate, fica legal também com um tom de vermelho mais forte. Não pega, tipo assim, um tom forte e outro tom claro, porque acaba ficando meio desequilibrado. Pega um tom forte com um tom forte e aí é sucesso. Além do vermelho, outra combinação que funciona muito bem, e essa a gente vai se inspirar da natureza, é o marrom com verde, né, gente? Lembra até uma árvore, mas combina muito bem. E a mesma coisa do vermelho, né? Se você vai usar um tom de marrom mais forte, mais intenso, mais escuro, usa um tom de verde também, mais forte, mais intenso e mais escuro. Se você vai usar um tom de marrom que é mais claro, usa um tom de verde também que é mais claro, porque assim não fica tão desequilibrado. Também fica aquele criativo elegante, aquele criativo que é sofisticado, não fica aquela coisa tão chamativa, tão criativa, né? Se você acaba optando por esses tons que são mais opacos, acaba ficando ainda mais refinados do que aqueles tons mais vibrantes. Nem sei, inclusive, se eu vou achar um exemplo de foto com tons de marrom e verde vibrantes pra vocês, porque eu não sei se tem alguma pessoa que já teve essa capacidade de misturar esses dois tons. Mas na minha cabeça fica uma proposta bem criativa e chamativa, sabe? Mas pro dia a dia, dá pra você dosar o uso dessas duas cores, optando por tons que são mais opacos e que tem mais ou menos ali a mesma intensidade de cores. O marrom, como eu falei, ele tem a predominância dos tons de marrom, são predominantemente quentes. Então, o que combina com quente, outra cor quente. Então, já vem logo à nossa mente os tons de laranja, tom de amarelo, mostarda. Inclusive, marrom com mostarda, aquele tom de amarelo mais forte, assim, mais intenso, ele fica muito bonito, fica chique, fica refinado. Hoje em dia é muito comum a gente ter, por exemplo, calças na cor marrom, né? Então, se você tem aí uma blusa que é amarela, um tom de mostarda, coloca as duas juntas e é um match perfeito. E além disso, você pode ter um pezinho ali dentro do laranja, né? Fica uma proposta bem criativa, inclusive que acaba lembrando o vermelho, né? Se a gente acaba intensificando esse tom de laranja, ele chega até no vermelho.
Então a gente já consegue dosar aí e fazer mais uma combinação do marrom com o amarelo, por exemplo. Se você tem essas duas cores no seu guarda-roupa, bota elas aí, vai pra frente do espelho. E mais uma coisa que se repete é a questão da intensidade. Então, se é um tom de marrom mais forte e intenso, tenta também esse tom de amarelo mais forte e intenso, né? Não tenta misturar muito as intensidades, porque talvez não vai ficar tão legal. O marrom também combina com o azul royal, gente. Esses tons eu acho que fica tão bonito. E, inclusive, na minha cabeça, acaba ficando muito mais bonito o tom de marrom mais intenso com cores que também são mais intensas do que cores claras, sabe? Hoje no Pinterest a gente tem várias inspirações, né, de tons mais claros. Mas pra mim, fica o auge do refinamento se a gente mistura tons mais intensos. E, mais uma vez, acaba combinando essa questão do marrom com um azul royal, um azul mais... um azul marinho, assim, que é mais intenso. Fica a cara da riqueza, vocês vão ter que concordar comigo. Agora que chegamos ao final do nosso vídeo com várias ideias de look, várias inspirações pra você usar aquela sua peça marrom que você tem aí no guarda-roupa. Se você ficou aqui comigo até o final, significa que esse vídeo foi muito útil pra você, viu? Afinal de contas, eu te ensinei como usar aquela peça que tá parada aí, que você não sabe como combinar. Então, mais do que justo é você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, porque isso me ajuda muito com o crescimento. E também, até o próximo vídeo.